Oi pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo para conversar com vocês. Tá vendo esses dois personagens aqui? Deu para desconfiar, né? Que a gente vai falar do Divertidamente. Mas eu quero falar do filme para você, especialmente que tem enxaqueca. Uma obra que conseguiu transformar este órgão aqui, ó, o nosso cérebro, o órgão mais complexo do corpo humano, e explicá-lo de uma maneira simples com esses personagens aqui tão simpáticos e tão adoráveis. Como que isso pode ser feito? Qual é a magia disso tudo? Qual é a importância da gente entender o funcionamento cerebral desde a criança que vai assistir esse filme até nós, adultos e neurologistas, como é o meu caso, que vai lá ver o filme e vai se deliciar, se deleitar em olhar como que pode ter aquela obra de arte para falar de funcionamento cerebral. E a enxaqueca, o que é a enxaqueca com que eu trabalho, tem a ver com isso. A enxaqueca que ninguém ou pouca gente sabe, mas que é uma doença que vai muito além de dor de cabeça. É uma doença deste órgão, é uma doença do funcionamento cerebral. Algumas cenas, e agora vamos lá, se você ainda não assistiu o filme, para por aqui, depois volta para assistir desse ponto, porque agora nós vamos falar um pouco dele com spoilers e de maneira aprofundada, mas como algumas cenas me tocaram, me emocionaram, e para mim que tenho na minha mente todo um esquema de como o cérebro funciona, foi ver aquilo de maneira desenhada, literalmente, como uma animação, para mostrar até para crianças como algo complexo pode ser explicado de maneira simples e de uma maneira tão especial. Então, quando o filme começa e mostra a menina adolescente e mostra essa personagem aqui, que se chama Joy, ou Alegria, que na verdade não é um sentimento. Naquele filme ela não é somente o sentimento de alegria. Nós vamos falar mais pra frente, mas ela tem um papel muito importante, mostrando como a personagem principal, a Riley, ela formou toda aquela senso dela mesma, que ela chama de self, a partir de características, sim, da sua personalidade e dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, e se torna uma adolescente saudável. Aquilo mostra como que um cérebro se desenvolve na criança e como que ele vai amadurecer dentro do que a gente chama de neurociência, de neurodesenvolvimento. E de uma maneira saudável, ela é uma adolescente hoje com autoestima, que tem memórias boas e memórias ruins, porém o predomínio do bom, da memória boa, que esta personagem aqui faz com que ela tenha, mostra nela um comportamento e principalmente um senso de personalidade forte, positivo e cheio de autoestima. Só que num dado momento do filme, novos sentimentos, eles chamam assim, invadem a central de comando, este lugarzinho aqui, nada mais do que o cérebro da Riley, e é um sentimento, mais do que isso, um jeito de funcionar do cérebro, que eles dão o nome ali de ansiedade, assume essa central de comando e começa a bagunçar tudo. E para bagunçar tudo, ela joga todos os sentimentos antigos, incluindo a antagonista da ansiedade, que é a alegria, lá longe, para que não atrapalhe os planos dela. E essa ansiedade, quando toma conta da central de comando, começa a deturpar os pensamentos da Riley. Começa a trazer para ela sensos de catastrofização, preocupações. A Riley para de viver o presente e começa sempre a estar no futuro, pensando, e se acontecer aquilo? E com planos, vários planos para uma possível catástrofe iminente, e isso vai deixando ela numa retroalimentação cada vez maior de mais ansiedade. E aí vem onde eu quero falar com você que tem enxaqueca. Quando eu assisti
o modo de funcionamento da Riley, onde o personagem ansiedade e outros a ajudando, mas a ansiedade como protagonista assume a central de comando, eu vi nitidamente como funciona um cérebro de alguém com enxaqueca. E quero deixar o que eu vejo, o que eu sei na minha cabeça, porque eu só estudo isso, o que eu vejo todo dia atendendo pessoas com enxaqueca, eu vi numa animação. Como eu falei, desenhado na minha frente. Não tinha nada mais explicativo, de maneira mais fácil do que como funciona o cérebro de uma pessoa com enxaqueca sem nenhum diagnóstico, sem nenhum tratamento, sem nada que iniba esses pensamentos acelerados, ruminantes, catastróficos, hiperalertas, que querem o tempo todo prevenir algum acontecimento do futuro, mas ela começa a deixar de viver o presente, perder o contato com as amigas, começa a projetar catástrofes e com isso ela perde o controle. Até num ponto que ela entra numa crise, que mais do que parece ali uma crise de ansiedade, bem claramente mostrada. A Riley começa a ter sintomas físicos, taquicardia, bater os pezinhos, ficar agitada, começa a ter opressão no peito, uma sensação de mal-estar muito grande. Não dá para saber, será que ela teve também uma dor de cabeça forte? Será que ela estava enjoada? Porque aquilo pode ser uma crise de ansiedade, mas por que não uma crise de enxaqueca? Na crise de enxaqueca, a pessoa também tem sintomas ansiosos, também sente as mãos suadas, a taquicardia, o enjoo e a dor de cabeça lancinante. E na hora que mostra aqui a central de comando com a ansiedade tomando conta, naquele furacão, vamos lá, spoiler forte agora, naquele furacão de excitabilidade, de velocidade e a ansiedade no meio, literalmente paralisada no meio daquilo tudo, né? Ela está acorrentada, ela está praticamente presa no próprio modo de funcionamento que ela fez e entrou em surto, entrou em crise. Eu parei, olhei bem, arregalei meus olhos e falei, gente, isso é uma crise de enxaqueca. Não só uma crise de ansiedade, mas uma crise de enxaqueca. Se você colocasse ali ela com a mão na cabeça e com dor, é uma crise de enxaqueca completa. É uma crise mais do que isso, de uma doença que no pico dá um surto de eletricidade, um pico de hiperexcitabilidade, que é muito bem mostrado na hora que está aquele furacão aqui, praticamente um redemoinho de velocidade que a própria ansiedade provocou. Naquela hora eu fiquei paralisada, olhando, admirando a arte de como mostrar num desenho como um cérebro entra em crise, chega no seu pico de sofrimento, perde o controle, não tem nada mais que iniba aquilo que está acontecendo. Como que pode mostrar uma crise de enxaqueca, uma crise de ansiedade? Aí vai depender se tem dor de cabeça. É um nomes que a gente dá para um mesmo funcionamento cerebral, né? E logo depois, a hora que eu chorei de emoção quando esta personagem aqui, ó, que falei, não é alegria só. Ela não é ser alegre, até porque o excesso de alegria não é nada bom e a falta de alegria vai para a tristeza ou para a depressão. A joy ou a alegria, ela representa o controle, ela apresenta uma função primordial do cérebro, que é a inibição, que é o equilíbrio. E quando ela assume no lugar da ansiedade novamente a central de comando, a Riley começa a respirar mais devagar, começa a voltar ao normal, vai lá para sua partida de hóquei e tudo se equilibra. A felicidade, a ansiedade, ela está serena, ela está nem mais que feliz, ela está equilibrada. E aquela hora eu chorei, gente, eu tô quase chorando de novo aqui. E sabe por que aquela hora eu chorei? Porque a hora que eu vi aquela inibição toda do furacão da hiperestabilidade cerebral que a ansiedade, a personagem provocou, eu falei, é
É isso que a gente tenta todo dia com os nossos pacientes com enxaqueca, com o tratamento medicamentoso, com os procedimentos, com a equipe multidisciplinar, o acompanhamento psicológico especializado, fazer com esse cérebro, fazer com que a gente tire, mais que a ansiedade, a hiperexcitabilidade da central de comando, que a gente equilibre em funções de hiperexcitabilidade, mas também de inibição, que a gente entre num equilíbrio, e a hora que ela coloca a mão aqui, a Joy, a alegria, ela coloca a mão na central de comando e aquilo muda de cor, e aquela menina, a personagem, respira, eu falei, é isso que a gente tem que fazer quando a gente quer controlar uma enxaqueca, buscar inibição, que lá deram um nome de alegria, que a gente talvez para a saúde mental dá o nome de felicidade, talvez seja isso, mas mais que tudo, buscar equilíbrio, inibir um cérebro com enxaqueca que não escolheu geneticamente ser muito excitado, que não escolheu que a ansiedade, o medo e outros personagens sejam 100% protagonistas daquele funcionamento. Você que tem enxaqueca não escolheu isso, mas você vive isso. Só que é possível a gente equilibrar toda essa situação. E no papel aqui da alegria é o que nós aqui da equipe do Headache Center Brasil tentamos fazer com você. Assumir de uma forma diferente a central de comando. E essa protagonista, desculpa, não é um personagem ou outro, não é a ansiedade, não é a alegria, é você mesmo. Você ter a capacidade de assumir o comando do seu cérebro e saber falar, agora chega. Excitação, ansiedade, excitabilidade, o que você quiser chamar. Sai um pouco daqui, porque agora não é sua hora e você não pode ir tão longe. Você não pode chegar nesse ponto. Você precisa parar. E no final do filme, a alegria, aqui a Joy, pega e coloca a ansiedade, às vezes quando ela fica muito excitada, coloca ela numa cadeira, põe ela para fazer massagem e fala, calma aí, calma, que agora eu vou continuar com o equilíbrio aqui, colocando cada peça no seu lugar. Cada personagem, cada sentimento, cada função cerebral no seu lugar. Então é lindo de ver como funciona o cérebro. Eu trabalho com isso. E quando eu estou falando com os nossos pacientes com enxaqueca, eu estou trabalhando com enxaqueca, eu estou trabalhando com esse órgão aqui, o órgão mais nobre que nós temos. Sem ele, não tem nem como viver. É morte cerebral, a pessoa está morta. Sem o cérebro, nada no seu corpo funciona. E com uma central de comando em surto, excitada 24 horas por dia, imagine naquela situação da ansiedade, o tempo todo aquele funcionamento sem parar, daquela cena, da crise. É assim que você com enxaqueca crônica está vivendo. É desse jeito. Faltou a inibição. Não é nem só a alegria, faltou o equilíbrio, faltou a inibição. E é isso que um tratamento pode te proporcionar. E é isso que a gente está aqui para te ajudar. Gente, o filme é maravilhoso. Se você não assistiu, assista e olhe com esses olhos. Fora a parte da mudança das memórias, dos comportamentos quando a ansiedade assume a central de comando, a autoestima dela que começa a mudar, aquelas dúvidas de eu não sou capaz. Quantas vezes eu escuto aqui os pacientes falarem, mas eu não vou ser capaz de começar o tratamento, eu não vou ser capaz de parar de tomar café, eu não vou conseguir parar de tomar antidepressivo, eu não vou conseguir parar de tomar analgésico, eu não vou ser capaz disso. Porque esses pensamentos foram enraizados nas suas vivências com essa doença e tomaram conta do seu self, da sua percepção de si mesma. Por isso que vocês falam, eu sou ansioso. Não, você tem uma doença de hiperestabilidade cerebral chamada enxaqueca que faz o seu cérebro funcionar daquela forma que você pode assistir um pouquinho ali no filme. Vai lá, assiste o filme, vale muito a pena. Muito a pena. E olha com esses olhos e pensa que o que a gente quer quando controlar a enxaqueca é colocar esta personagem, que são as chamadas funções equilibrantes, inibitórias, que na enxaqueca estão coitadas ruinzinhas,
jogada lá na obscuridade, como aconteceu com a alegria durante o filme. E a gente quer trazer elas para cá, colocá-las na central de comando e equilibrar isso tudo para que você não tenha uma doença, você só tenha emoções. E emoções em equilíbrio que vão te trazer aquela tão desejada saúde mental que a gente chamou lá no filme de alegria ou dá o nome de felicidade.